Olá, estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo, à nossa preparação para o batismo. Nós estamos aqui nesta aula falando a respeito do pecado, do pecador e dos atos de pecados que o pecador comete e que nós precisamos entender bem tudo isso. Algo que é importante que nós saibamos é que o que nos leva muitas vezes a pecar é a nossa, muitas vezes, o nosso desleixo para com as coisas do Senhor. O que seria esse desleixo? O nosso relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento muito próximo, muito íntimo com Deus, quando nós realmente amamos estar na presença dEle, nós temos temor, nós não queremos ferir o coração de Deus, porque o pecado entristece o coração de Deus, porque é uma desobediência. Por isso, quando nós amamos alguém, nós queremos agradar esta pessoa, não é mesmo? Quando você encontra uma pessoa que você se apaixona por ela, você quer agradar, você quer fazer de tudo para que aquela pessoa fique feliz, para que aquela pessoa se alegre com você. Da mesma forma, nosso Deus, Ele nos ama e Ele também quer que nós o amemos, que nós o conheçamos cada dia mais. E Ele também espera que nós demonstremos esse amor, guardando os seus mandamentos e nos mantendo longe do pecado. Porque, como eu disse, o pecado nos separa, coloca uma barreira entre nós e o nosso Deus. E este relacionamento que Ele quer ter conosco é interrompido. E Deus quer ter um relacionamento íntimo. Por isso, nós devemos nos esforçar ao máximo, para não desagradar ao nosso Deus, para não entristecê-lo, porque nós o amamos, porque Ele é maravilhoso. Ele nos ama incondicionalmente. Quando nós pecamos, Deus não deixa de nos amar. Como eu disse, Ele se entristece, mas Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso, eu gosto também de dar um exemplo. Se, por exemplo, um irmão meu, irmão que eu digo irmão sanguíneo mesmo, de sangue, se ele fizer algo muito errado, eu não vou gostar do que ele fez de errado, mas não vou deixar de amá-lo. E então é esta a ideia. Se nós pecarmos, Deus jamais vai deixar de nos amar. Mas Ele é justo. Ele tem que se separar de nós, porque Ele não pode habitar no mesmo lugar onde há pecado. Por isso, este é o nosso grande desafio, que é vivermos neste mundo e nos mantermos longe do pecado, para que nós tenhamos esse relacionamento íntimo com o nosso Deus cada vez mais próximo, que nós vivamos de forma a agradá-lo, porque a palavra do Senhor diz que quando nós agradamos a Deus, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. E isso é maravilhoso, como um pai, quando o filho é obediente, tem prazer em dar ao filho tudo aquilo que ele pede, claro, se aquilo for bom para ele. Deus, nosso Pai, da mesma forma, Ele se alegra quando nós fazemos a sua vontade, quando nós obedecemos, quando nós pedimos algo, e este algo é para Deus também algo bom, Ele vai nos dar aquilo que pedimos, porque Ele se alegra ao nos ver como pessoas obedientes, como filhos obedientes. Por isso, voltando a falar a respeito da consequência do pecado, como eu disse, esta separação entre a raça humana e Deus, ocasionada pelo pecado, ela
ela surge lá, como eu disse, no Jardim do Éden. Porque logo que os primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, Deus teve que colocá-los para fora do jardim, porque Deus usava aquele jardim também para se relacionar com o ser humano. A Bíblia diz que no final dos dias, Deus vinha e tinha ali uma conversa, se relacionava com Adão e com Eva, mas a partir do pecado, os nossos primeiros pais foram colocados para fora do jardim, e a Bíblia ainda diz que Deus colocou lá anjos para guardar a entrada do jardim, para que eles não pudessem mais voltar. Eles não podiam mais comer da árvore da vida, que os mantinham vivos, e a partir dali eles começaram então a viver uma vida fora da presença do Senhor. E a Bíblia diz que toda a natureza sentiu, a terra começou a produzir ervas daninhas, abrolhos, começou os animais que eram mansos já não eram mais, ou seja, toda a criação foi afetada. E nós precisamos entender também que o sangue tem um papel muito importante na remissão desses pecados cometidos pela raça humana. Por quê? Porque, como eu disse, o pecado traz a morte, a separação. E o pecado está muito ligado à morte na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor também vai dizer que a vida está no sangue. Ou seja, quando você tira o sangue, seja de uma pessoa ou de um animal, ele morre. Por isso, o pecado, ele traz derramamento de sangue, porque o derramamento de sangue faz com que algo morra. Para você entender melhor isso, esses primeiros pais, como eu disse, Adão e Eva, quando pecaram e perceberam que estavam nus, Deus então precisou sacrificar animais, derramar sangue desses animais, para produzir ali uma vestimenta de pele de animais, né? Para cobrir a vergonha daquele casal que agora se sentia culpado e envergonhado. E nós então vemos que o pecado acabou ocasionando a morte de um animal inocente, que precisou morrer, derramar sangue para tirar dele a roupa e cobrir os primeiros pais. Tudo isso tem um significado muito profundo, porque Deus estava mostrando que aquele erro estava ocasionando uma morte. E assim também, nós temos que entender que o pecado, quando cometemos, nós estamos abrindo aí a porta para que haja uma morte espiritual, uma separação entre nós e Deus. E no Antigo Testamento nós vemos que Deus, ele providenciou uma forma para que o pecado daquelas pessoas fosse coberto, no sentido de que, para que elas pudessem novamente se aproximar de Deus, eles precisavam levar ao templo um animal e sacrificar este animal, derramar o sangue deste animal, porque o salário do pecado é a morte. E para que o próprio ser humano não fosse morto, um animal morria no lugar dele. Era substituto, um sacrifício substitutivo, ou seja, um inocente morria, um animal inocente morria, o sangue dele era derramado para que eu pudesse ter os meus pecados perdoados por Deus. E isso foi durante muitos anos, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Algo importante que você vai encontrar, nós vamos falar melhor em outra aula, é uma afirmação de João Batista,
que pregava, falava a respeito da vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo, e quando uma certa ocasião Jesus está passando próximo a ele, e João está ali pregando para os seus discípulos, ele aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Notem que a afirmação de João Batista é que Jesus era aquele cordeiro, ou seja, aquele animal que o Antigo Testamento fazia aqueles sacrifícios como um símbolo de que um dia viria o verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Porque no passado, os pecados eram cobertos por este sangue. No sacrifício, se derramava sangue sobre um local chamado propiciatório, ou seja, ali aquele pecado estava sendo coberto pelo sangue de um inocente. Mas a partir de Jesus, nós temos agora os nossos pecados tirados, não mais cobertos, porque o sangue de animais não podia jamais redimir os pecados de um ser humano. Somente um ser humano poderia se sacrificar para conquistar ou ter o perdão de Deus, porque os pecados são cometidos por seres humanos e não por animais. Por isso, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento foram temporários, porque nós precisávamos de um Salvador definitivo, algo que agradasse a Deus, que fosse para Deus um ato de justiça, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Se Ele não aplicasse a lei que Ele mesmo havia criado, ou seja, se pecar, você vai morrer. Se Deus não fizesse isso, Ele não seria justo, mas como Ele é justo, Ele então aplica a lei, e esta lei, ela é cumprida quando Jesus Cristo vem a este mundo, vive uma vida sem pecado, e Ele pôde se oferecer a Deus como um sacrifício agradável a Deus, representando a raça humana. Por isso Ele se tornou homem, veio e viveu neste mundo, sofreu as consequências do pecado, foram colocadas, as nossas culpas foram colocadas sobre Ele, e Ele então derrama o seu sangue inocente para pagar, para quitar a dívida que a raça humana tinha com Deus. Nós vamos encontrar aí na palavra, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 28, esta frase tão importante, diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Que maravilha, não é? Aí na apostila você vai ver uma questão que eu acho que, para fechar essa nossa ideia, é que no Antigo Testamento nós vemos um diagnóstico de um problema que a raça humana tinha, que é o pecado. Agora, quando nós vamos ao médico, nós encontramos lá o diagnóstico, fazemos os exames. Obviamente, nós queremos, se é diagnosticado alguma enfermidade, nós queremos um remédio para curar essa enfermidade. O Velho Testamento faz esse diagnóstico. O diagnóstico do problema da raça humana se chama pecado. Mas qual é o remédio? O remédio é Jesus Cristo. É Ele quem nos cura a nossa natureza desta inclinação para o pecado. Quando Ele entra na nossa vida, nós então passamos a ter em nós um remédio, que é através dessa ajuda sobrenatural que Ele nos dá, para vencermos as tentações do pecado,
Por isso é tão importante tê-lo em nossas vidas, para que possamos viver uma vida que agrada ao nosso Pai. Espero que você tenha entendido bem, esses conceitos são muito importantes e caso ficou alguma dúvida, que elas sejam tiradas aí na aula presencial. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela paciência, que Deus te abençoe.